O piloto, todo lugar que ele vai visitar, ele se imagina sobrevoando. Quando eu subi o Monte Roraima, uma escalaminhada, 7 dias dentro do mato, subindo o Monte Roraima, cheguei no Monte Roraima e imaginei assim, isso aí há 4 anos. Eu falei, puxa, um dia eu quero vir voando. Olha, eu estou vivenciando uma das coisas mais lindas que eu já vi até hoje. No Projeto Extremos do Brasil, a ideia fundamental é visitar os extremos do país e, mais do que conhecer os lugares, é conversar com as pessoas. Então nós vamos entender como pensam os extremos. E o projeto é para identificar as diferenças dos extremos, conhecendo as pessoas, conhecendo os seus valores, conhecendo as suas necessidades, conhecendo as suas expectativas e perspectivas para elas e do país. Isso é o fundamental que a gente vê no projeto, que é uma coisa que enriquece muito para quem vai para lá. Nós iniciamos pelo extremo leste, Fernando Noronha. Depois, numa segunda etapa, nós fizemos o extremo sudoeste, que é Costa Marques, para ir para o extremo Uísque, o extremo oeste, aonde nós fomos até a Serra do Moa, que é a divisa com o Peru. Estamos fazendo agora o extremo norte, com toda a divisa da Venezuela com a Guiana, né? A Guiana inglesa. Lima Vitor Golf, autorizado destino direto. E está autorizado também a sua ascensão visual. Lima Vitor Golf. O Lima Vitor Golf é autorizado 045, inicia a subida, senhor. Decolei de Manaus, eu iria reabastecer em, na verdade, uma pista no meio da floresta. E depois, abastecido, eu iria para Boa Vista. E do Boa Vista eu ficaria um dia e depois nós iríamos para o Monte Roraima e o Monte Caburaí. E estava tudo bem. E, de repente, eu vi uma chuva. Exatamente na minha proa, uma chuva. E o pouso aqui, como vocês podem ver o rio, ele tem muitos bancos de areia também, né? A possibilidade de ficar encalhado aí é grande. Como eu já disse, enfrentar jamais, né? Então vamos ver o que nos espera ali para frente, mas exatamente no local que eu iria pousar, está tendo essa chuva. E aí aquela intuição minha e aquilo que Deus fala comigo, né? Eu peço para ele, eu falei assim, será que eu atravesso? No que eu falei, será que eu atravesso? Eu vi 3 raios. Eu falei assim, não é para atravessar. Não, eu acho melhor voltar. Vou voltar para lá. Não vai dar para encarar isso não. E eu tinha passado por uma pista, já uns 20 minutos, passei alto e vi uma pista de terra. Então eu falei, vou voltar para aquela pista. Por quê? Porque eu poderia pousar na água, mas com uma chuva na água, também a chuva é muito grande, ela me deixa à deriva. Então eu falei, eu quero voltar no último povoado, na última comunidade ribeirinha que eu vi. E eu voltei 20 minutos, uma pista grande de terra, estranho até, porque a única que eu tinha visto de fato, que eu pudesse fazer eu pousar. Eu já tinha voado mais de 2 horas e meia, 3 horas. Quando eu vim para pouso, eu percebi que a pista estava com muito mato, uma pista cheia de mato, né? Estranhei e arremeti. Subir e voltar mais lento, né? Falei, vou vir com mais tranquilidade e pousar no lugar mais seguro. E aí eu voltei e fiz a aproximação e vim para pouso. Aí eu falei, não vai ter outro jeito, porque a chuva estava chegando. Eu falei, vou ter que pousar aqui mesmo. E aí fui escolhendo o lugar, desviando dos matos, de pequenos arbustos, né? Pousei. Graças a Deus
Pousamos. Agora a vila fica a uns 300 metros. Eu vou lá fazer amizade, esperar a chuva passar. Quando eu pousei, desliguei no meio da floresta, próximo ao rio, o rio estava a uns 500 metros, eu desliguei, fechei o avião, aí eu vi uma pessoa se aproximando. Um rapaz assim, rude, forte, sabe? E eu vi que ele estava com uma arma na mão. Eu vi ele carregando aquela arma, e não tem quem não se assuste, você no meio da floresta, certo? Só mato de todos os lados. Eu fiquei com medo, mas quando ele chegou mais próximo, eu não podia pousar, eu não podia decolar. Vou fazer amizade, vou conversar. Aí eu fui conversar, era uma pessoa, na verdade, maravilhosa, o Elias, que eu conheci, ele estava morando lá, mas era um maranhense, e ele chegou, ele estava, na verdade, não estava com a arma, ele estava com um pedaço de pau, né, que eles andam lá. E quando você anda, sempre tem um bicho ou outro, alguma coisa você tem que levar na mão. E ele disse para mim, olha, você pousou essa pista, ninguém pousa. Isso aqui ninguém pousa, nunca ninguém pousou aqui. Na verdade, tem uma outra pista de grama aqui do lado. Decola, porque se chover, você não decola daqui mais. Se chovesse ali, ia formar uma lama enorme, dificilmente eu sairia, me deslocaria. Eu decolei rapidamente eu decolei, virei à direita e já logo vi uma pista de grama, porque eu não podia ver porque era tudo verde. Aí pousei nessa pista de grama da comunidade, chamado Santa Maria do Boiaçu. Eu nunca vou me esquecer de Santa Maria do Boiaçu, porque eu fui recebido tão bem pelas pessoas, porque chega um avião, é difícil, ainda mais um avião com essa característica, né? Então as pessoas foram lá e foram muito, muito atenciosas comigo, onde eu pude esperar a chuva, passar a noite e decolar no dia seguinte. A criança é um caso à parte, né, na aviação. Peraí. Aê, vamos voar? Como é que é seu nome? Cauã. Cauã, vamos voar com o Cauã agora, hein? Vamos lá. A criança é um caso à parte na aviação. Todo lugar que eu vou, em toda a comunidade que eu pousei, as crianças chegavam. Não teve uma criança que eu não colocasse dentro do cockpit, ou que eu voasse. Porque eu me lembro, Salles, quando eu era criança, em Barretos, eu era pequeno, 6 anos de idade, numa periferia de Barretos, né, muito pobre, uma família muito humilde. Perto da minha casa tinha um aeroporto chamado, na época a gente chamava de campo de aviação. E eu ficava alucinado. E as crianças, o melhor momento de você dar o prazer para a criança, ela conhecer uma aeronave de perto. Se ela puder voar, eu voei com várias. Como é que é seu nome? E aqui, como é que chama aqui a cidade? Uiramutã. Uiramutã. Então você vai vir agora aqui, vem pra cá, peraí que depois eu tenho que fazer uma foto para te mandar. Deixa eu fazer uma foto, calma aí. Mas todas que eu não pude voar, eu coloquei dentro e fiz uma foto. Os seus pais colocavam nos status de WhatsApp, por exemplo, né? O que sobra da experiência de viver os extremos são as pessoas. E as pessoas dessa população toda, que tem o maior carinho e a maior admiração, e veem você, assim, com uma grande expectativa, são as crianças. A exemplo do que aconteceu em Barretos, que eu voei muito em Barretos com ultraleve, e quando eu ia para o aeroporto, ninguém entendia porque formava uma fila de crianças, às vezes de 40, e voava com todos. E hoje, eu sei, pessoas que entram em contato comigo, até através do vídeo, falam, olha, eu sou piloto, você voou comigo a primeira vez. Primeira vez que eu voei foi com você. Então eu acho super legal isso de realizar um sonho de uma criança, assim como queria que realizasse o meu. Eu fui voar primeira vez com 19 anos. Mas todas as crianças que eu puder realizar o sonho delas voarem, eu vou fazer. Gostou, Cauã? Gostei. Aê, gostei! Gostei! Gostei!
Bom, foi um prazer muito grande te conhecer, viu? O prazer foi imenso eu de conhecer, rapaz. Foi um homem caiu do céu aqui. Esse brinquedo na mão de menino é massa, né? Eu já tenho uma certa distância, não vou me alongar muito. Eu decolo rápido. Mas pista, combustível nunca é demais, né? Um dos motivos que as pessoas perguntam, por que você fez a sua missão Extremos sozinho, né? Uma das coisas também é a logística de combustível, você tem que levar o combustível. E aí você tem que usar o espaço e o peso, no caso do copiloto, para o combustível. São galões registrados pelo Inmetro, enfim. Mas eu tinha que ter uma logística sempre de levar comigo, eu levava um galão de 70, 90 litros de combustível. É normal, por exemplo, uma coisa interessante, quem decola de Manaus para Boa Vista acompanhando a BR-174, no meio, próximo, inclusive, quando cruza a linha do Equador, você tem a BR, do lado da BR você tem uma pista, próximo à BR, na cabeceira, as pessoas pousam e entram no posto de gasolina. Abastecem com o avião no posto de gasolina, e aí cruzam a BR e decolam da pista. Por força das circunstâncias. Eu uso o Avegás, né? Mas numa eventualidade no motorrotáxi, você tendo uma gasolina confiável, pelo que eu percebi, né? É muito possível também. É uma dificuldade muito grande, porque você olha, abre o Rotaer, você está vendo a pista, né? Em algumas, e de repente você vai fazer o plano de voo, que eu sempre procurei fazer com plano de voo, a pista não está habilitada para o plano de voo. Então, boa parte das pistas do norte, você não tem condição de fazer um plano de voo para aquela pista, né? O que já dificulta. Existe uma realidade do Rotaer, existe a realidade da aviação lá no norte do Brasil. Uma coisa totalmente distinta, né? São situações totalmente diferenciadas. Por exemplo, queria fazer um plano para reabastecer de Manaus, né, no caminho para Boa Vista, e tinha uma pista enorme, que eu soube inclusive que um vice-presidente americano pousou para pescar lá. Quando eu fui fazer o plano de voo, não foi aceito meu plano de voo, porque a pista não estava habilitada. A gente agora vai iniciar o procedimento de pouso, ok? Ok. Estou visual e vou na sua linha aqui preparado. O que vai acontecer? A gente vai esperar o piloteiro vir com o barco para quando a gente se aproximar e ele segurar a ponta da asa do avião. Vai estacionar o avião lá, ok? Ok. Eu vejo como é que você faz e vou na sequência. O hotel de selva nada mais é do que um conjunto de barcos, cada um com uma função. São quartos muito bons, com ar-condicionado lá é importante, uma estrutura boa, muito boa, recepção. Então, dependendo de aonde tenha mais peixe, esse barco se desloca. Tanto é que fora da temporada, ele vai para Boa Vista ou vem para Manaus, ele vai para onde tem a maior quantidade de peixe. E lá naquela região, no Rio Branco, segundo a revista Forbes, né, foi a região com o rio mais piscoso nos seus afluentes do mundo. Quem mais gosta de pescar? Japonês, canadense, americano, australiano, eles gostam de pescar. Então, tem muitos gringos que usam. E as pessoas não conhecem. O brasileiro pouco sabe, né? Mas as pessoas atravessam o mundo para pescar nesses rios. Com uma estrutura de pistas, essa que eu ia pousar, por exemplo, uma pista no meio da floresta, enorme, 1.800 metros, asfaltada, para atender os turistas que vão. E o Brasil não conhece, não sabe. E outra coisa interessante, a pesca esportiva. Os barqueiros, né, que vão junto com os pescadores, eles já levam a trena, aí você pesca o peixe, tira a foto e devolve o peixe para o rio. Tem um piloto que eu fiz amizade, uma pessoa espetacular, que me deu uma assistência. Aliás, todos os pilotos lá foram muito espetaculares comigo. Esse amigo meu falou, olha, eu sou o único que voo com 4 dentro do Petrel. E aí eu fui percebendo o porquê do 4, que eu não entendi, né?
Aí veio ele, a esposa e a filha, pequenininha, que voa petrel desde da gravidez. Como ela está grávida novamente, então ele falou que, olha, eu carrego 4. Comandante, só para constar, do Rio Arariquara para cá, uma boa parte já é reserva indígena. Ah, aqui é reserva indígena? Pô, Então ali de Boa Vista começa a reserva São Marcos, aí depois emenda aqui com a Raposa Serra do Sol. Aqui a gente já está na Raposa. E aí a gente vai para Serra do Sol, que é lá perto do Monte Roraima. Por isso que o nome é Raposa Serra do Sol. Os índios, né, as tribos e as comunidades indígenas também existem, como existe na Amazônia. Onde eu cruzei na Amazônia, eu cruzei pelos índios isolados, cruzei por cima. Ali não, ali já são as comunidades, diversas comunidades indígenas em Roraima. O que a gente pode perceber de diferente, né, é que, primeiro, a gente tem uma visão equivocada. Eu confesso que quando eu olhava de longe, eu pensava assim, um índio querendo ficar lá no distante, na sua aldeia. O índio, Salles, ele é gente como nós. Ele quer as coisas que nós queremos. O índio quer celular, o índio quer geladeira, o índio quer ar-condicionado, o índio quer um trator. Ou você acha que ele quer carregar aquelas coisas tudo nas costas? Ele quer um trator. O índio quer os filhos na escola. O índio quer saúde, o índio quer educação, né? O índio é gente como a gente quer as mesmas coisas que a gente. E talvez isso eu tenha visto que cria esse conflito, né? Primeiro que eu percebi claramente que os índios, na sua boa-fé, eles são massa de manobra de instituições religiosas, ONGs. Isso é a pura realidade. Nós temos que respeitar a condição do índio, né? O índio merece respeito. E respeitar o índio, na minha opinião, é dar ao índio condição humana. Então o que eu percebi? Hoje tem um conflito que não é verbalizado muitas vezes, né? Mas aquela região inteira, que é a área, né, Raposa Serra do Sol, aquilo, os índios estavam distantes, eles estavam lá, mas eles não tinham a demarcação. Os fazendeiros eram uma das maiores regiões, um dos maiores produtores de arroz do Brasil, né? Tinha muito garimpo, e não que não continue tendo, está tendo muito garimpo. Era uma região muito rica, que por conta da demarcação, deixou de ser rica. A demarcação, que é enorme, eu voei 6 horas quando eu voltei do Monte Roraima, 6 não, mais, 6 horas, ida e volta, né, num único dia. E eu percebi toda a região, uma região de demarcação indígena. E não tem nada. Não existe nada, não existe um plantio, o que era arroz antigamente não tem, o que era criação de gado também não tem, né? É uma outra realidade. Eu não vou dizer que é melhor ou que é pior, mas é uma outra realidade do que existia antes. E é perceptível na população, e eu não estou dizendo entre os pilotos, mas na população que eu conversei em geral, que eles preferiam o antigamente. E a gente percebe, conversando com todos, que por mais que você tenha demarcação, você tenha proibição do garimpo, porque lá é uma região de garimpo, a maior do país. Por mais que tenha sido proibido, ele existe, né? Ele existe e com a permissão também dos índios. Conversando com um dos pilotos experientes lá, o Timbó, que é um dos pilotos mais experientes em Rondônia, muito respeitado, a gente percebe os índios, quando sobe uma canoa, dentro da sua reserva indígena, eles cobram 10 mil reais. Por quê? Essa canoa está subindo para fazer algum tipo de assistência social? Não, ela está subindo com material para o garimpo. E isso é cobrado um pedágio. Hoje os garimpos de Roraima funcionam pagando royalty já para o índio. Sim. Uma canoa para subir nos rios de Roraima, para ir lá para os garimpos, paga hoje em torno de 10 mil reais para chegar lá com uma carga. E já paga isso para os índios. Então está passando da hora de legalizar isso. O índio, de uma certa forma, ganha também, né? Não sei se mais que deveria ou menos que deveria, né? O garimpeiro ganha, certo? E quem perde é o governo. O governo perde, porque o governo não recebe imposto daquilo. O índio tem o direito, como ele tem o direito à terra, ele tem o direito à dignidade. Então,
eu acho que os índios, eles estão integrados, eles podem se integrar mais. E eles são pessoas que querem cuidar da terra, amam a sua terra. No entanto, a gente tem que parar com essa hipocrisia de entender que a terra do indígena também, junto com ele, ela não possa, daquela riqueza, possa ter frutos para que ele se desenvolva, que ele possa cuidar dos seus filhos, que ele possa ter uma vida digna como um ser humano que ele é. O índio é ser humano. E a gente está em cima da riqueza, tá? Aqui tudo é minério aqui embaixo. Aqui os fazendeiros tinham mais de 100 anos morando aqui, com título e tudo. Foram desintrusados aqui, essa região toda aqui. Então, mas eles saíram porque o governo determinou? Foi o Lula tirou em 2002, eu acho. Sem exagerar, era para estar com 100 mil hectares de arroz, juntando todo o estado, plantando aí. Hoje a gente não tem 10 mil hectares de arroz plantado. O que eu percebi de aspectos preocupantes? No município de Uiramutã, me chamou a atenção uma faixa que estava lá. Diga não ao suicídio. No extremo do Brasil, onde as comunidades são indígenas. Tinha um professor que estava lá num projeto especial, eu entrevistei. Eu perguntei para o professor, qual é aqui a taxa de homicídio? Olha, nos últimos 3 anos nada, nenhuma. Mas não tem um crime passional? Não tem. Então do que morre? As pessoas morrem de suicídio, elas se suicidam. E ele foi tão pragmático, ele falou, elas suicidam por enforcamento e por mutilação. Lá eu fiquei espantado, porque a faixa etária das pessoas que cometem o suicídio é de 13 a 25 anos. Alguma coisa está acontecendo errado. Porque se tivesse tudo bem, esse índio não estaria cometendo suicídio. Eu verifiquei uma visão diferente entre os indígenas jovens e os indígenas mais antigos, seus pais, seus avós. Entendeu? Hoje, o jovem indígena, ele é como qualquer outro jovem. Ele quer ter o celular, né? Ele vê no celular as coisas que ele gostaria de ter e ele quer ter isso, coisa que o mundo inteiro tem. A única coisa que eu pude perceber, sem nenhum dado científico, é de que um conflito de gerações. A nova geração indígena com a geração mais antiga e o conflito, nesse conflito que não é resolvido, isso o professor pôde me dizer, inclusive. Durante esse longo tempo, já foram 18 suicídios aqui no município, né? Durante já uns de 5 anos para cá. 18 suicídios para quantos mil habitantes? Para 3 mil habitantes. Tem casos de pessoas com mais idade? Não, Porque... não. A gente, eu agrego assim, a gente trabalha com essa faixa etária de 12 a 20 anos, até 25 anos. Olha, muitos deles falam sobre depressão. As pessoas acham que a depressão é frescura, mas não é, ela mata. Ela mata silenciosamente. Muitas das vezes os pais acham, tu tá com frescura. Não, é a depressão mata. Aonde eles chegam a se mutilar, por quê? Porque não tem essa conversa, esse feedback, né, entre pai e filho. Acaba o filho querendo fazer uma coisa, o pai não deixando, e isso os jovens se trancando. Os jovens são indígenas? A maioria dos jovens sim, são indígenas, todos eles são indígenas. Nas comunidades que eu passei, mais distantes, longínquas, você encontra sinal de internet. Então você tem internet por rádio. Hoje é uma aldeia global, meu amigo. E o índio tem. Ele tem internet, ele tem telefone, ele tem WhatsApp. Na verdade, eu percebi que no mesmo ambiente que os jovens de São Paulo frequentam na internet, as comunidades ribeirinhas e os índios também frequentam. São os mesmos sites. Nós temos que ter condição de administrar essa situação da nova geração com a velha geração, né, antiga, mesmo principalmente entre os indígenas, ou realmente nós vamos perder vidas e as pessoas estão cada vez mais tristes por conta de tudo que elas poderiam ter, não têm, e um conflito enorme que ela tem com os pais e com os avós. Eu vou decolar também. Pode ir que eu sou o quinto. Pouco já apontou uma 20 zona pra mim ali. Camilo, eu tô à tua direita. Tá, eu vou esperar todo mundo decolar aqui. O cabo apontou uma 20 pra mim também, Camilo. Felipe, vai devagar pra não jogar terra aqui. De boa, de boa. Ei, Camilo, o cabo apontou uma 20 pra mim também, viu? Ainda bem que não atirou. Todo local lá que eu tinha que fazer
pousos, né? Eu pousava em reserva indígena. Quando você chega numa base ou nos lagos que eu pousei, tendo uma comunidade indígena, você sempre tem que ir lá. E a forma, você tem que compensar o indígena por conta de você estar usando, mesmo que um pouso simples, usando a área dele. Então, ia lá e dava uma gratificação ao índio por conta do uso da pista, que não foi o índio que fez, né? Foi o exército, mas está numa terra indígena. Quando nós decolamos do Monte Roraima, era uma pista isolada de qualquer comunidade indígena. Mas como não tinha condição de ir na comunidade mais próxima, a comunidade mais quando viu que nós vieram, mas nós já estávamos lá umas 2 horas e era hora de ir embora. Quando nós decolamos, os índios que chegavam apontaram uma arma, uma 12, e para as aeronaves que decolavam. Eu era o último, não cheguei a ver, mas os meus colegas pilotos da frente, eles até assustaram. Olha, estão apontando arma para mim aqui, estão apontando arma. Pouco já apontou uma 20 zona pra mim ali. Apontando a arma, bicho. Pra quem? Pra mim e pro Camilo. Com medo de tomar um tiro de 20, é? Ele pegava uns 5 daqui de cima. Ele apontou a 20 mesmo, Faria? Apontou a 20, apontou pra mim, primeiro pro Camilo, eu vim em seguida, ele apontou também pra mim. Apontou mesmo? Meu amigo, eu tô lhe dizendo, eu tava baixo, eu fui ver o fogo. Ele apontou a 20 pra gente, a arma, não sei se era 20. Na espingarda, calibre simples, né? Um tiro só. Pode ser até que tenham atirado. Eu acho que tudo tem limite. Eu acho justo uma compensação, né? Mas eu não acho justo que ninguém é garimpeiro nem nada ali, eles pudessem atirar como apontaram a arma e poderiam ter atirado, porque ninguém ouviu o barulho, mas viram claramente uma arma sendo apontada para as nossas aeronaves. Olha lá, vou pôr o 2000 aqui, porque a gente vai subir aqui lá, né? Não, mas é melhor baixar quem tá na terminal. Ah, tá na terminal. O aeroporto tá ali, ó. Passa baixando essa parte aqui todinha, porque o avião de Manaus passa por aqui esse horário. Ah, é o Boeing. Vou explicar uma coisa, esse aqui é o anel viário. Ah, tá. É tranquilo para pousar numa emergência, esse anel viário. Ele faz a volta na cidade inteira, entendeu? Ah, entendi. Logo que eu cheguei em Boa Vista, eu fui hospedado lá pelo Dr. Rudolf, que é um médico, piloto. O mundo da aviação é muito pequeno, né? Quando eu cheguei lá, eu percebi que muitas pessoas já tinham conhecimento do vídeo e do meu projeto. E o vídeo é que deu projeção a esse projeto. E quando eu pousei, ele estava me aguardando, mas logo em seguida chegaram 5 outras aeronaves que estavam me esperando, na verdade, na expectativa que eu chegasse. E foram todos no final da tarde, era no finalzinho da tarde, eles se deslocaram do aeroclube e foram lá me receber, me cumprimentar, enfim. Foi um espetáculo. Aliás, um caso à parte é a hospitalidade. Eu sempre falo do povo, né? Mas parece que quanto mais você sobe, mais o povo é hospitaleiro, mais o povo é gentil, mais o povo é caloroso e mais ele é prestativo, né? Esse país é maravilhoso com a população que ele tem e com o filtro do piloto. O piloto é aquele processo de um ajudar o outro, né? Então, eu senti isso. Eu não conhecia uma pessoa quando eu fui para lá. Eu só mandava mensagens por WhatsApp e quando eu cheguei lá eu tinha diversos amigos que me acompanharam no decorrer dessa expedição. O extremo norte do país é o Monte Caburaí. O Monte Caburaí, em que pese ter algumas belezas, mas não se compara ao Monte Roraima, que é, na verdade, 35, 40 milhas do Monte Caburaí. Eu tive um atraso, eu peguei a chuva, tive que alternar nessa pista no meio da floresta, e as pessoas, embora eu não conhecesse, só por mensagem, estavam me esperando para que nós pudéssemos fazer no domingo uma expedição ao Monte Roraima. E eu pensei, vou ter que fazer sozinho, né? Porque vai ser na segunda-feira. Os meus amigos, eles desmarcaram, eram médicos, profissionais. Falaram, não, nós vamos segunda-feira e nós vamos com você. E aí nós fomos em 5 aeronaves. 5 aeronaves. Aqui as pessoas... 2 Petrel e 3 aeronaves. E o nosso comandante. 2 Petrel e 3 aeronaves aqui. Olha aí. 140 milhas, 1 hora e 40 de voo mais ou menos, até a gente atingir o monte, né? Vamos ver se a gente pega um horário legal pra gente fazer ele todinho lá, a rodear o monte sem muito vento. Porque a ideia do Monte Roraima é chegar bem cedo, para pegá-lo aberto.
E o Monte Roraima, é difícil pegar o Monte Roraima aberto. Nós estamos proa do Monte Roraima, já voado 40 minutos, falta 1 hora, eu estou aqui em formação em ala, né? Nós, graças a Deus, tivemos um dia muito abençoado. Fomos cruzando toda a Raposa Serra do Sol e aquela paisagem meio única, porque não é floresta, né? Como disse, é uma savana. Próximo ao Monte Roraima já começa a ter árvores, tem formações e começa a ter rochosas e tem árvores, né? E na base do Monte Roraima é uma base de árvores altas. Nós fomos todos, eu fui por último e a gente no rádio conversando, aí o Camilo disse, na nossa proa já dá para enxergar o Monte Roraima. Ó, já tem visual do Monte Roraima lá, viu? A nossa 10 horas, 11 horas ali, aquela sombra já é ele. E tem uma questão para o piloto, Salles, que é o seguinte, o piloto, de verdade, todo lugar que ele vai visitar a pé, né, que ele está lá no solo, todo lugar que ele vai em solo visitar, ele se imagina sobrevoando, entendeu? É sempre assim, todo piloto é assim, é uma característica de piloto. Quando eu subi o Monte Roraima, que eu subi a pé, uma escalaminhada, 7 dias dentro do mato, subindo o Monte Roraima, eu cheguei no Monte Roraima e imaginei assim, isso aí há 4 anos. Eu falei, puxa, um dia eu quero vir voando. Então, voar aquele monte era alguma coisa para mim, um sonho. Quando nós fomos chegando, eu vi o Monte Roraima de longe, e ele se aproximando, e o tempo estava muito favorável. Aí o Camilo mesmo disse que estava na frente, era o número 1, todos nós tínhamos números, eu era o 5, né? Aí ele falou, César, abre para a esquerda, passa por nós vamos gravar você, fotografar. Quando eu passei por eles, eu acabei me tornando o primeiro. E aí, à minha esquerda, o monte. O monte é uma coisa inenarrável. Ele é majestoso, ele é tão imponente. E o Monte Roraima é um pedaço da Terra de 2 bilhões de anos atrás. Poucos pedaços da Terra, né, datam de 2 bilhões de anos. Então, aqui na América, é o pedaço da Terra mais antigo que se conhece, né? Como ele, só na África. É uma das coisas mais bonitas que eu voei, com certeza. E aí você voando o monte, parece que ele está olhando para você e dizendo assim, você não é nada, você é uma mosquinha. Tô vendo a insignificância de vocês do lado desse monte aí, ó. Um pontinho amarelo no meio do monte. Se ela não quiser, e eu tenho várias histórias, você não se aproxima do Monte Roraima, porque os ventos são muito intensos. Eu em Ipanema, que estava vindo pelo Monte Roraima, o cara pegou uma radiadona de vento lá, parece que comprometeu a estrutura do avião. Ah, é? Ipanema, o Camilo vai te contar aí. Não foi em Ipanema não, foi um Air Tractor. Sabe aquele Air Tractor? Ah. Avião que é bem reforçado, né? Então a condição ali é muito difícil, ela é muito delicada para voar. Entre o Monte Roraima existe o Cuquenã, que é um outro tepui. Tepui são esses montes naquela região que eles são uma mesa, né? Entre os dois tem uma passagem. Só que nessa passagem é muito crítico voar ali. Mas nós fizemos por rádio uma
Tínhamos, olha, vamos ver como é que tá e depois a gente vê se cruza ou não, né? Mas é muito perigoso cruzar aqui. E aí, como eu era o primeiro, eu virei à esquerda para o monte para cruzá-lo. E nós estávamos todos numa altitude muito próxima, um na sequência do outro. O Monte Roraima, você precisa estar para cruzar 11 mil pés, né? E quando eu fui cruzar o Monte Roraima, que eu percebi a turbulência, eu era o primeiro, eu era o número 1. Mas aí eu me imaginei, eu não posso voltar mais. Porque se eu voltar e todos voltarem, que todos teriam que fazer 180 e voltar, nós poderíamos ter um problema, né? Já que todos estavam numa altitude limite. Eu comecei a pegar uma turbulência considerável para cruzar até o lado de lá. E aí logo que eu entrei, eu chamei no rádio e falei, voltem, 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 que aqui está turbulento, né? Aí todos fizeram um retorno e eu tive... Aí a montanha me deixou passar. A montanha me deixou. Olha, eu tô número 1 aqui, tô bem acima. Quase 11 mil. Tô sem visual do 01. Eu também tô sem visual do 01. O 01, tô aqui já quase na vertical da saída do monte. E aí eu me tornei o número 1. E a montanha estava turbulenta, mas ela me deixou passar. Cuidado aí, se não subir... Tá, então nós vamos voltar pelo mesmo lugar e depois pegar a esquerda, a proa do Caburaí, é isso? Isso aí. Eu tô aqui mantendo a ponta do monte, aguardando vocês. Mas eu tive essa grata satisfação de talvez ser um dos poucos pilotos que tenham feito o 360, tenha cruzado o Monte Roraima por completo. E foi um momento muito delicado, porque as correntes, né, e a turbulência foi muito forte. E imagine, eu subi um pouco mais a 12 mil pés, né, e aquela tensão, meu coração começou, e não tem como, eu tenho medo, eu sou um piloto que tem muito medo, né, e aquela turbulência batendo, o coração disparando, e 12 mil pés, você não tem tanto oxigênio assim, né. Então eu me imaginei sozinho ali, falei, não, vai dar tudo certo. E ela me deixou passar, a montanha me deixou. E Deus me permitiu que eu estivesse do lado de lá. Num local que eles chamam, na verdade, entre o Roraima e o Kuquenã, é a garganta da morte. Isso não é dito pelos pilotos, né? É os próprios indígenas, os Pemons que falam. E lá tem uma questão mística que assusta, porque o Monte Roraima é um monte sagrado. E o Kuquenã, na língua Pemon, é matar-se. Morrer. Então, aquele monte, segundo a mitologia dos Pemons, foi formada por um índio que se matou. E aí o monte subiu. E as pessoas vão até o monte para se matarem também. E lá eles pararam de escalar o Kuquenã, porque alguns, e isso tem histórico na internet, alguns turistas desapareciam. Então, aquilo tudo é cercado de uma mística que parte é mística e parte é verdadeiro, né? Os aviões que caíram lá, o helicóptero da Globo que caiu lá, né? Muitos aviões caíram ali próximo. E o Kuquenã do lado, com toda essa mística da tribo Pemon. Então, quando você vai, você tem que ter um respeito absoluto por tudo isso. Então você olha para lá, você vê aquela coisa escura, imponente, linda, maravilhosa, olhando para você, e de repente ele falou para mim, hoje eu vou deixar você voar aqui. Olha, eu tô vivenciando uma das coisas mais lindas que eu já vi até hoje. Uma das cenas mais emocionantes. Vocês estão, Deus e vocês estão vindo. Então você não faz uma coisa dessa, uma missão dessa, sem confiar muito em Deus. Então, assim, as pessoas falam, você vai sozinho? Não, não, eu vou com Deus. E é um momento que eu converso com Deus muito, né? Então é um momento que Deus fala, olha, volta, eu volto, né? Então, quando eu vi lá o paredão, que eu falei, meu Deus, será que eu dou a volta? Aí eu vi os raios todos, eu falei, não, Deus mandou eu voltar, eu voltei. E quando eu voltei naquela chuva, o que ninguém previa, Salles,
é que aquela chuva foi tão grande, foi uma das maiores chuvas que teve em Manaus. 2 pessoas morreram com as enchentes daquela chuva. Manaus está acostumado com chuva, mas foi uma chuva atípica. E eu teria chance zero, porque eu não poderia dessa volta. A chuva era muito grande. Então, na verdade, você não faz um projeto desse sem ter uma relação, sem ter uma fé muito grande. Então, todo momento que eu vou, eu oro. Todos os lugares que eu cheguei, no Extremo Uísque, Serra do Moa, no Monte Roraima, a primeira coisa que eu agradecer a Deus. Deus, obrigado. Eu sempre digo que eu sou o copiloto, ele é o piloto. É um privilégio que eu agradeço muito a Deus de ter, de realizar e fazer os extremos do Brasil, né? De olhar, né, com os próprios olhos a grande obra que Deus fez. Então, a cada momento, cada lugar que eu vou, eu posso agradecer primeiro a grandiosidade do que Ele criou. Tive a oportunidade de ver a obra de Deus, 2 grandes manifestações. As pessoas falam, você não tem medo? Eu tenho muito medo. Medo que você tem de cruzar num ponto mais inóspito da floresta, 3 horas e meia de perna, eu não tinha nada, nenhum suporte embaixo. Sobrevoar o Monte Roraima e eu ter tido a oportunidade, o privilégio de fazê-los 360, né? Eu não consigo entender que eu faça isso sem que Deus tenha me auxiliado, sem que Deus estivesse comigo a cada momento. Então, sempre quando eu vou e que eu termino uma missão, eu dedico e agradeço a Deus, porque é Ele que me levou. Ninguém, Salles, vai fazer uma viagem dessa sem combinar com Deus.